Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de arte desta semana. Nessa semana, que é a semana de 29 de março a 31 de março, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de cinema. Nós vamos ver nesse primeiro bimestre um pouquinho sobre a história do cinema. E nessa primeira aula que vamos falar sobre cinema, nós vamos ver sobre um artista em especial chamado Charles Chaplin e o cinema mudo. Alguém já ouviu falar sobre esse artista? Pois bem, então preste atenção aqui na aula que depois teremos uma atividade para fazer relacionado com este tema. O cinema, ele nunca foi dessa maneira que nós conhecemos hoje em dia. Vocês assistem filme pela televisão, vocês assistem aí filmes em salas de cinema. E o cinema, logo no início, quando ele surgiu, ele era bem diferente. Ele não tinha fala. As câmeras, quando iam filmar, elas não conseguiam captar o som da voz do artista. Então, era chamado cinema mudo. Por quê? O cinema aparecia apenas a imagem, não tinha o som. As primeiras exibições de cinema eram acompanhadas geralmente por músicos que ficavam dentro da sala de cinema, tocando um piano, tocando um instrumento musical, e o público via a imagem na tela do cinema e escutava a música que estava sendo tocada ao vivo naquele momento. A partir de 1895, por quase 30 anos, somente a imagem conduzia as produções do cinema. Os filmes tinham em torno de 5 a 10 minutos, então eles não tinham esse tempo de duração iguais os filmes de hoje em dia, que tem 1 hora e pouco, quase 2 horas. Tem filmes hoje em dia que tem até 3, 4 horas de duração. Os primeiros filmes tinham apenas 5 a 10 minutos, né? E o preço do cinema na época era bem popular, então ele era bem baratinho para assistir um filme no cinema. Ao passar do tempo, eh, os artistas de cinema, os diretores, os escritores conseguiram aperfeiçoar e eles conseguiam colocar música de fundo. Então, não tinha fala ainda, o texto aparecia escrito embaixo e o próprio filme já tinha o acompanhamento da música no filme, então não precisava do músico na sala do cinema. Nós temos aí algumas imagens, né, mostrando esses filmes antigos do cinema mudo. Ó. Pode ver nesses daqui, ó, o músico lá embaixo, ó, tem a tela e o músico pianista na parte de baixo. Nessa outra imagem também, ó, bem aqui no canto, tem o pianista. Então pode ver que a música era acompanhada durante a projeção do cinema, do filme. Um dos grandes artistas do cinema mudo era chamado de Charles Chaplin. Esse daqui da imagem aqui é o Chaplin. Então, ele era um artista espetacular que fez grande sucesso no cinema mudo. Ele foi ator, roteirista, diretor, compositor. Então, ele meio que fazia quase tudo nos filmes dele. Existem inúmeros filmes do Chaplin. Quem tiver oportunidade, assiste aí vários filmes. No YouTube tem disponíveis vários filmes dele, então vale a pena aí ver. São filmes divertidos que você dá muita risada assistindo, então vale a pena. Daí você vai perguntar, mas professor, eu consigo entender a história mesmo não tendo a fala? Sim, você consegue entender perfeitamente a história, somente com a imagem, acompanhado da música, dá para entender muito bem a história que está sendo contada no cinema mudo. O Chaplin, ele tinha um personagem que fazia parte de todos os filmes dele, que era um personagem chamado O Vagabundo. Então, ele fazia esse personagem que em cada filme se metia em alguma confusão diferente.
Vocês vão perceber que a música é muito importante no cinema mudo. E além da música, as expressões do rosto também eram importantes, porque como não tinha fala, então eles tinham que ter uma expressão muito boa para o que o público que estivesse assistindo entendesse melhor a história que estava sendo contada, tá? Aí tem um texto que vai estar falando sobre o cinema mudo. Eu vou mandar esse texto para vocês, então eu quero que vocês leiam e copiem no caderno esse texto que está sendo falado sobre cinema mudo. E eu vou mandar para vocês um segundo vídeo. Nesse segundo vídeo vai estar a atividade de arte. Eu vou explicar para vocês o que é a atividade de arte. Então vocês vão copiar esse texto que eu estou mandando sobre o cinema mudo. No segundo vídeo vai ter alguns trechos de um filme do Chaplin chamado O Circo. Não posso mandar o filme inteiro porque tem os direitos autorais, então o professor não pode ficar mandando o filme inteiro para vocês. Mas eu vou mandar os trechos mais importantes do filme. Eu quero que vocês assistam esses trechos do filme. Vai estar tudo junto no segundo vídeo que eu vou mandar. Assistam esses trechos. Com esses trechos vocês vão conseguir entender a história do filme chamado O Circo. Preste atenção, ó. Como eu falei, não tem fala, é somente som, música, né? A música e a imagem que está sendo passada. Então tente entender a história que está sendo passada. É um filme muito divertido. E no final vão ter 4 perguntinhas para vocês responderem relacionadas com o filme. Responda no caderno, prestando atenção na história do filme. Então o que é a atividade? Copiar o texto sobre cinema mudo, assistir os trechos do filme O Circo de Chaplin e responder as perguntas que estão no final. Combinado? Então, boa aula para vocês. Leiam tudo direitinho. Se tiver uma dúvida, entre em contato com o professor, que eu explico aquilo que for necessário. E se tiver alguma dúvida também relacionada com a atividade, manda mensagem para o professor. Desejo a todos uma ótima semana, boa Páscoa para todos e fiquem com Deus.